antes mesmo do maior desastre nuclear da história. Em Chernobyl, no dia 26 de abril de 1986, lá na Ucrânia, os Estados Unidos passou por algo muito semelhante e que poderia ter causado um desastre igual ou pior. Conhece essa história? É isso que a gente vê em Reação Nuclear, a nova série documental de 4 episódios da Netflix. Seja bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e vou te contar um pouco mais sobre isso, se vale a pena você assistir este novo documentário. Bem, uma coisa importante a gente lembrar. Nos anos 70, os Estados Unidos estavam passando por uma grande crise de combustível e a energia nuclear era uma boa alternativa. Então, muitos reatores foram construídos na época, ali por volta de 1979, existiam 74 reatores e nenhum incidente tinha sido registrado. É claro, fora dos Estados Unidos, algumas coisas já tinham acontecido, né, que faziam que todos acabassem, né, se alertando sobre as consequências de um desastre em um reator nuclear. Mas em solo americano, tudo estava em paz. Aquilo, né, os reatores, uma usina nuclear, era vista com bons olhos, principalmente para uma pequena cidade na Pensilvânia chamada Midental, que, né, acolheu de bom grado ali aquela usina que foi construída, chamada Three Mile Island. A usina era vista como um progresso, uma coisa boa, e nunca pensaram que no dia 28 de março de 1979, o reator 2, que estava em uso há apenas 3 meses, acabaria superaquecendo e, né, jogando ali um certo nível de radiação para o ambiente. Aquilo que aconteceu em Chernobyl, da bolha de gás de hidrogênio que incendiou o reator, né, e que causou aquele desastre, quase, por muito pouco, não aconteceu ali nos Estados Unidos, neste reator. Então imagina o caos que foi, né? Por mais que a mídia, o governo e ali a indústria responsável por este reator falasse que nada de muito anormal tinha acontecido, que estava tudo sob controle, que o nível de radiação que foi liberado não era significativo, acabou gerando um caos e muitos ativistas contra a energia nuclear começaram a surgir em peso por conta disso. Muitos dados foram mascarados, né? A gente até hoje não sabe o nível, quanto de radiação foi liberada ali naquela região por conta desse superaquecimento, desse incidente que aconteceu na usina, e muitas coisas foram deixadas de lado por conta do lucro, né? Muitas ações de segurança ali que poderiam ter sido feitas antes e depois não aconteceram, exatamente porque a corporação responsável, né, queria lucrar e não perder tanto dinheiro como estava perdendo com aquela situação. Era uma péssima propaganda para a indústria nuclear e isso foi potencializado por conta de um filme hollywoodiano que estreou 12 dias antes desse desastre, né? Estrelada pela Jane Fonda e pelo Michael Douglas, o filme que se chama A Síndrome da China, que conta exatamente a história ali de uma usina nuclear nos Estados Unidos, fictícia no caso, e o nome, né, é usado, esse termo, a síndrome da China, era usado e foi usado no nome ali do filme, porque eles falam, né, que se acontecesse um desastre desses no reator de uma usina, ele acabaria
atravessando o núcleo da Terra até chegar à China. Mas, na verdade, o que aconteceria mesmo é que uma nuvem de radiação seria liberada no ambiente, né? E iria devastar uma região. No caso, o filme, ele dá o exemplo do tamanho da Pensilvânia. Então, tu imagina um filme 12 dias antes, né, desse desastre realmente acontecer. A população entrou em desespero, né? Não só a população da Pensilvânia, como a dos Estados Unidos todo. A Jane Fonda, que sempre foi uma ativista, né, e que estrelou esse filme, até aparece uma cena ali de um discurso que ela dá em uma das manifestações contra, né, o uso da energia nuclear e tal. E ela faz essa relação entre o filme, né, que tinha sido lançado, e o que aconteceu em Mindental. Então é bem interessante, porque a indústria nuclear, ela já estava muito preocupada com a propaganda negativa que seria esse filme. Mas quando vem esse acidente logo em seguida, que faz com que o filme, né, seja visto por muita gente, ele vira um sucesso de público e também muito elogiado pela crítica, isso vira um caos. Então, tu tem que resolver isso muito rápido. Então, é isso que a gente vê nessa série documental. O primeiro episódio, ele vai nos explicar muito bem o que é um reator nuclear, o que é a energia nuclear, como que aquela comunidade via aquele empreendimento que foi construído na sua cidade e também como aconteceu o acidente. E ao longo dos outros episódios a gente vê as consequências, né? Porque, eles conseguiram, né, limitar os danos, a população logo retorna para a cidade, mas fica muito abalada porque eles começam alguns a sentir enjoos, né, feridas na pele, e isso são sinais de radiação, e aquela comunidade acaba se juntando para ficar contra que a usina ative de novo ali o reator 1, né, que por conta do acidente eles desativaram, e toda a limpeza que tem que ser feita no reator 2. E essa limpeza é um problema, porque pode liberar ainda mais radiação quando é feita. Então, tudo tem que ser muito bem calculado, muito bem estudado, com um nível muito grande de segurança. Só que eles ficaram 3 anos estudando isso. Começou a vir as pressões, porque estava sendo muito caro, né? E ainda não tinha acontecido realmente algo ali para limpar aquele reator. O que eles fazem? Eles priorizam o lucro, menos gasto, né, em segurança. Então, algumas coisas acontecem ali muito erradas e a gente vê alguns trabalhadores, engenheiros que estavam responsáveis dando seus relatos, que estavam querendo denunciar que aquilo estava sendo feito de maneira errada, que poderia causar um desastre ainda maior ao longo de todos esses episódios. Ele não tem ali o que aconteceu em Chernobyl, né? Que matou muitas pessoas, que acabou tirando daquela região todo mundo, né? Se tornando uma região inabitável. Não, todo mundo pôde voltar para suas casas, não teve relatos ali de mortes diretas por conta da radiação que foi liberada na atmosfera durante o incidente, mas isso causa uma propaganda muito negativa em relação à indústria nuclear nos Estados Unidos e como eles priorizavam o lucro e não a segurança. E essa é a relação com o filme, né, A Síndrome da China e o que aconteceu lá na Pensilvânia. Eu gostei muito, ele é bem envolvente, ele conta uma história que geralmente a gente não está muito habituada, né, já que filmes e séries elas relatam mais especificamente o que aconteceu em Chernobyl. A gente tem a série Chernobyl da HBO de grande sucesso. Tem alguns filmes bem ruins sobre o caso, mas a série da HBO é muito boa. E aqui a gente tem um outro caso que é pouco relatado, né, que chega pouco para a gente, principalmente aqui no Brasil,
sobre esse acidente que aconteceu na Pensilvânia. Então é bem interessante, principalmente para quem gosta do tema. O primeiro episódio, ele não é o melhor, exatamente porque ele tem muita encenação ali, criando a tensão do dia, né, dos moradores, dos trabalhadores da usina. Ele me tira muito daquela realidade que eles estão tentando me mostrar. É uma história real, tu tem muitos personagens contando os seus relatos, as suas histórias, que são muito interessantes de vários pontos, né? Tanto dos trabalhadores quanto da população local. Então, não precisava tanto daquilo. Não é um problema, é porque é demais no primeiro episódio, sabe? A encenação. Se você passar por esse primeiro episódio, que parece até um pouco brega por conta dessas encenações do caso, você vai adorar o que eles vão mostrando, né? O que eles vão contando e os paralelos que eles vão fazendo. Mas aquilo é uma ótima dica para quem gosta do assunto. O filme, infelizmente, né, A Síndrome da China não está disponível em nenhum streaming, mas está disponível para alugar no YouTube. É bem baratinho e vale muito a pena vocês assistirem, para quem gosta do gênero, e depois ir costurando essas duas histórias juntas. O quanto a ficção, às vezes, olha, acaba mostrando pra gente realidades duras. Se vocês já tinham visto o filme, né, ou se vão ver o filme agora, também dá uma falada aqui comigo. Eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi por conta aí do documentário da Netflix. E não esqueça de deixar o likezinho, ativar as notificações, porque sempre vem muita dica. Beijos e até a próxima.